Olá, turminha, bom dia! Hoje, dia 6 de agosto de 2021, a gente está em mais uma aula. A nossa aula de hoje é de ciências. Então veja só, pessoal. Nas aulas passadas, nós falamos muito sobre a questão de alimentação saudável, dos nutrientes que faziam a composição de cada um desses alimentos, o que era legal comer, vocês criaram cardápios e tudo mais. Agora, a gente vai começar a falar do processo que existe dentro do nosso organismo com esse alimento que a gente ingere. E aí a gente vai estudar um dos sistemas, que é o sistema digestório, que vem de digestão, tá certo? A nossa atividade de hoje está iniciando na página 28, mas nós faremos 29, 30 e 31, ok? Então, muita atenção na explicação. Antes de assistir esse vídeo, assiste o vídeo que está acima no seu grupo de estudo, que vai lhe ajudar a entender melhor, tá bom? Então, vamos lá. No livro de vocês, página 28, a digestão e o sistema digestório. O que acontece com o alimento dentro do nosso organismo depois que a gente come ele? Vocês já pararam para pensar? Será o que é que acontece com esse alimento depois que a gente faz a mastigação e o engole? O que é que acontece com ele dentro do nosso organismo? A gente vai aprender agora, tá bom? Para que o organismo possa aproveitar os nutrientes fornecidos pelos alimentos, é preciso que ocorra o processo de digestão, que é exatamente o que o professor Manuel falou para vocês, né? O sistema digestório. A digestão faz com que os alimentos sejam transformados de forma que seus nutrientes possam ser absorvidos por nossas células. Então vamos lembrar. Dentro dos nutrientes a gente tem as proteínas, não é? Então, quando a gente faz a mastigação da proteína que engole, o nosso organismo, as células do organismo, elas absorvem os nutrientes necessários para o nosso fortalecimento e o restante dessa proteína que a gente comeu, ela vai seguir o sistema de digestão. Vamos lá. A digestão ocorre nos órgãos do sistema digestório. O sistema digestório é formado pelo trato gastrointestinal e pelos órgãos acessórios. Então, o trato gastrointestinal, que palavra difícil, né? Ele é composto por uma quantidade de órgãos e existem outros órgãos, como por exemplo, a nossa língua, a nossa boca, os nossos dentes, que fazem parte do processo de digestão, mas que não fazem parte do trato gastrointestinal. A boca, a língua, os dentes são considerados órgãos acessórios, mas também tem a sua importância nesse processo. O trato gastrointestinal é um longo tubo que começa na nossa boca e termina no nosso ânus, que é por onde a gente libera as nossas fezes. Vocês já imaginaram se tudo que a gente comesse ficasse dentro do nosso corpo? A gente iria chegar ao ponto de explodir. Então a ciência, ela é muito... O nosso corpo é uma máquina quase perfeita. A gente se alimenta, o nosso organismo, ele se alimenta dos nutrientes que ele acredita que o nosso corpo necessita, e o restante vai para esse tubo longo, não é? Que começa na nossa boca e é despejado por nosso ânus, ok, pessoal? Os órgãos desse trato gastrointestinal são a boca, a faringe, que a gente vai ver onde está localizada daqui a pouco, o nosso estômago, o esôfago, os dois intestinos, né? Porque a gente tem o intestino grosso, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, lembrando, fazem parte do trato gastrointestinal a nossa boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso.
As glândulas salivares, que é o que fica aqui, preste atenção. Já aconteceu com vocês de sentirem o cheiro de algo ou de alguém falarem algo bem gostoso e vocês dizerem assim: eita, rapaz, me deu água na boca. Essa água na boca que dá, que é verdade, é por conta das glândulas salivares. E essas glândulas, elas têm uma função muito especial, que é a de homogeneizar o alimento antes da gente engolir. Por mais que a gente coloque algo seco na boca, vamos imaginar um cuscuz. A gente coloca um cuscuz seco. No processo de mastigação, esse cuscuz ele vai ficando cremoso, vai ficando homogêneo. Isso é a função da nossa saliva. E depois a nossa língua nos ajuda a empurrar essa comida para dentro do nosso organismo, tá bom? Então, essas glândulas, o fígado, a vesícula biliar e as pâncreas são órgãos acessórios que produzem ou armazenam substâncias que auxiliam o trato gastrointestinal no processo de digestão. Os dentes e a nossa língua também são órgãos acessórios, eles ajudam no processo de digestão, não é, pessoal? Então aqui, a gente começa a observar o corpo humano. Essa imagem, ela não traduz o tamanho real dos nossos órgãos, nem o tamanho, nem a cor, tá bom? Mas aqui, ó, deixa-me diminuir. Aqui a gente tem o fígado, ó. É porque a gente está na parte inferior do nosso corpo, por conta da página do livro, não é? Aqui a gente tem o fígado. Bem aqui, ó. Deixa o professor Manuel fechar. Verdinho. Deixa eu ver se eu consigo circular. Ó, bem aqui, ó. Verdinho, a gente tem a vesícula biliar. Aí aqui acima, quinto ano, a gente tem o intestino grosso. Vocês percebem que é uma tripa, popularmente dizendo, bem mais grossa. Aqui dentro do nosso intestino, deixa eu dar uma subida aqui, ó. Aqui, ó, todo emboladinho, a gente tem o intestino delgado. E aqui a gente tem a continuação do intestino grosso até chegar no ânus, que é por onde a gente faz a defecação, ou seja, a liberação desses restos. Porque o que a gente libera é resto, é o que o nosso organismo não conseguiu aproveitar, tá bom? Ainda temos as pâncreas, que estão... deixa eu tentar circular para vocês identificarem. Que estão aqui como se fossem transparentes. Aí vocês podem perguntar, professor Manuel, por que as pâncreas estão como se fossem transparentes? Porque as nossas pâncreas, elas não ficam na frente do nosso estômago, elas ficam por dentro. Então, é pelo fato delas estarem escondidas que o desenho traz elas em transparência. Para que a gente entenda que ela não fica exposta, ela fica internamente ali por dentro. Tá bom? E aí a gente tem o nosso estômago, que é esse aqui. Tá certo, pessoal? Aí a gente vai dar continuidade na página 29, que já vai fazer algumas perguntas a vocês, ó. Se for esticado, o intestino delgado de um adulto mede cerca de 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento é como se fosse 3 portas da nossa sala, uma em cima da outra. Geralmente uma porta tem 2 metros, 2,10, né? Observe o esquema do sistema digestório humano, depois responda as questões. Por que as pâncreas e a parte do estômago estão representados por cores transparentes? O professor Manuel já explicou. Por que eles estão representados por cores transparentes? Porque não são órgãos que estão externos, que estão à mostra. São órgãos que estão por trás de outros órgãos. Então, como era que a imagem ia mostrar esse órgão que está por trás se ele está escondido? Então, eles vieram em cores transparentes somente para a gente saber que eles existem e a localidade onde eles ficam por trás de outros órgãos. Então, sabendo que o intestino delgado de uma pessoa adulta mede cerca de 6 metros de comprimento, como é possível que ele caiba no interior do nosso corpo? Então, se vocês observarem, o intestino delgado, deixa o professor Manuel voltar, ele não é... pessoal, é muito fácil da gente identificar. Ciências
é o máximo. O intestino delgado, ele não é uma linha reta de 6 metros. Se vocês observarem, ele é todo ondulado. É por isso que ele consegue estar no interior do nosso abdômen, porque ele não está reto, ele está todo enrugado, tá bom? É por isso que esses 6 metros, eles se transformam em uma coisa menor, porque vem todo enroladinho, beleza? Aí vamos dar continuidade. Aí aqui, nessa imagem, né, a gente consegue identificar a nossa boca, que está aqui, não é? Que contém os nossos dentes e a nossa língua. A gente consegue identificar as glândulas salivares, ó, que ficam na lateral da nossa boca até a parte inferior dos dentes, não é? Aqui, ó. A gente consegue identificar, deixa eu me apagar aqui, a faringe, ó, que é o canal, como foi colocado, não é? Que sai da nossa boca, percorre todo o nosso organismo até chegar ao nosso ânus. E a gente tem o esôfago, que faz parte da faringe, tá bom? Essa é a página 29. Aí a gente vem para a página 30, que vai fazer também inicialmente uma pergunta a gente e que depois vai explicar qual a função de cada órgão do trato gastrointestinal, para que a gente saiba para que é que serve cada órgão que compõe o nosso sistema digestório. Então vamos lá. Vocês vão ter que fazer isso em casa. Olhe para o interior da sua boca em um espelho. A gente pode abrir a boca e perceber, né? Abrir a língua, trazer para cá, trazer para lá. Observe o formato de todos os seus dentes. Por que os dentes têm formatos diferentes? Se nós tivéssemos somente os dentes incisivos, que são esses, que servem para abocanhar a comida, morder. Eu comprei uma maçã. Eu não consigo morder ela com os meus, a gente chama aqui, com os meus queiros, né? Dentiqueiro. Popularmente a gente diz, mas cientificamente não. Eu não consigo morder aqui, então eu mordo com os dentes incisivos, que são esses da frente. Então a gente tem os dentes incisivos, que cortam o alimento. A gente tem os caninos, que são esses, ó. Aqui, ó. Que parece uma presazinha de vampiro. Que servem para perfurar, e rasgar o alimento. A gente tem os premolares e os molares, que são os nossos últimos dentes, que servem para triturar. Triturar por quê? Porque a gente não pode engolir o alimento do tamanho que ele é, não é? Então, por isso, os incisivos prendem, os caninos servem para prender e rasgar, os premolares e molares servem para triturar. Então, é por isso que a gente tem dentes em formatos diferentes, porque cada dente tem a sua função, tá bom? Vamos lá. Durante a passagem, ó, o professor Manuel tá aqui, pessoal. Deixa ele mostrar aqui onde ele tá, ó. Bem aqui. Vamos me acompanhar? Durante a passagem pelo trato gastrointestinal, os alimentos vão entrando em contato com as substâncias produzidas pelos órgãos acessórios e se transformando em uma pasta. Vocês já imaginaram se a gente tivesse que defecar, né, fazer o nosso cocô com um alimento igualzinho, com a mesma consistência, com o mesmo estado sólido que a gente engole, que a gente recebe na boca? Não, é impossível. Então, o nosso organismo, juntamente com esses órgãos acessórios, ele é responsável por triturar esse alimento, transformá-lo em uma substância pastosa para que a gente possa fazer a liberação. Nesse percurso, os nutrientes são disponibilizados para serem absorvidos pelo corpo. Então, vamos ver as etapas. De novo, esse esquema é ilustrativo, certo? Não representa a proporção de tamanho real do nosso corpo. Então, vamos pegar aqui o número 1. Bem aqui.
Eu sei que vocês vão prestar atenção na minha explicação. Ó, bem aqui, número 1. Boca, dentes, língua e glândulas salivares. Os alimentos são ingeridos pela boca. Com a ajuda dos dentes e da língua, os alimentos são triturados e umedecidos com a saliva, líquido produzido pelas glândulas salivares, que inicia o processo de digestão. Forma-se assim o bolo alimentar, que é engolido com a ajuda dos movimentos da língua. Então, quando a gente coloca uma colher de comida na boca, que faz a mastigação, que alguns nutricionistas dizem que a gente tem que mastigar no mínimo 50 vezes cada colherada, eita, é muita coisa, não é? Quando a gente começa a mastigar, em contato com a língua, com os dentes e com essa glândula salivar, com a saliva, essa comida que entrou sólida, ela vai se transformar numa substância pastosa e a nossa língua vai ajudar a gente fazer engolir, né? Colocar para dentro, como diz o doido. Aí a gente vem para o número 2, que é a faringe e o esôfago. Então, esse mapa conceitual ele está bem organizado. Ó. A faringe, que fica exatamente aqui, que às vezes a gente se engasga, não é? E o esôfago, que fica abaixo, né? Já quase perto dos nossos pulmões. A faringe e o esôfago. Depois de engolido, o bolo alimentar passa pela faringe, vai para o esôfago e segue em direção ao nosso estômago. Vamos para o número 3. Aqui, quinto ano do meu coração, ó. Número 3. O nosso estômago. O bolo alimentar entra em contato com as substâncias digestivas produzidas pelo estômago. O professor Manuel até já falou para vocês uma vez que o nosso estômago ele é muito inteligente. Não é? O nosso sistema ele é todo inteligente. E aí, às vezes, quando a gente masca algo, no caso do chiclete, o nosso estômago, por entender que a gente está se alimentando, ele vai produzir um suco gástrico. E aí, como a gente não come nada, a gente tira o chiclete e joga fora, esse suco gástrico, ele pode acabar prejudicando o nosso próprio organismo, tá bom? Aí o número 4, puxei foi outra seta, aí eu doido, vamos lá. Aí o número 4 diz assim, o intestino delgado. Vamos lembrar que o intestino delgado é aquele que, apesar de medir 6 metros, ele não é esticado, ele não é reto, ele é todo enrugado, ondulado. Então, o intestino delgado. Nesse órgão, ocorre a ação de substâncias digestivas produzidas pelo próprio intestino delgado. Pelo fígado, que é um órgão muito importante. O fígado ele consegue identificar quais as substâncias que a gente, como é que se diz? Ingeriu, que são úteis para o nosso corpo, para o nosso sangue, por exemplo. Voltando, viu? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá? Opa, professor. Que é isso, professor? Pronto, o professor Manuel vai continuar. Depois de digeridos, os nutrientes ficam disponíveis para o corpo e passam do sistema digestório para o nosso sangue. O sangue, então, distribui os nutrientes para todo o corpo. Dizemos que no nosso intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes e de água. Então prestem atenção. Quando o nosso estômago ele joga o alimento para o intestino delgado, no intestino delgado ele é responsável por fazer o envio desses nutrientes para o nosso sangue, e o sangue que percorre o corpo inteiro através do fluxo das nossas veias, ele é responsável por levar para cada membro, órgão do nosso corpo, o nutriente que aquele órgão está precisando naquele momento, tá bom? Em quinto lugar, nós temos o nosso intestino grosso, tá bom? Então vamos lá. O professor Manuel vai apontar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Quinto. O intestino grosso, né? Os restos de alimentos que não são aproveitados, ou seja, o que chegou no intestino delgado que não foi aproveitado,
pelo corpo, assim como as bactérias que vivem no intestino e as células mortas, formam as fezes. As fezes são eliminadas pelo ânus, parte final do intestino grosso. Então, o nosso ânus, ele faz parte do nosso intestino grosso. Parte final do intestino grosso. Nesse órgão também ocorre a absorção de parte da água. Então, o intestino delgado, ele é responsável por fazer essa divisão de nutrientes, e o que não vai nos servir, o intestino delgado envia para o intestino grosso, e o intestino grosso é responsável por fazer a liberação das nossas fezes. É muito interessante, minha gente. Aí nós vamos para a última página, que é a nossa última atividade, que diz assim, ó. Sabia que no trato gastrointestinal há músculos que misturam e empurram os alimentos em processo de digestão ao longo do tubo. Esses músculos estão presentes no estômago, no esôfago, no estômago e nos intestinos, que têm movimentos involuntários. O que são movimentos involuntários? Significa que esses órgãos, eles não dependem da nossa vontade de funcionar ou não. Quando eles recebem o alimento, eles começam a funcionar. Outros órgãos, a partir do momento em que a gente começa a mastigação, eles já estão ali se preparando para receber os alimentos. Leia o texto a seguir, depois faça o que se pede. Então, vamos lá. As doenças bucais são as doenças da nossa boca. Primeira, a placa bacteriana, também denominada de biofilme dental pelos profissionais de odontologia. A placa bacteriana é uma película viscosa e incolor formada por bactérias e restos alimentares acumulados na superfície dos dentes e na gengiva, que é aqui, ó, certo? Ela se desenvolve mais rápido com a ingestão frequente de açúcares. Se não for removida, pode causar cáries, cálculo dentário, doenças da gengiva e mau hálito. É muito importante que na escovação a gente faça a escovação assim, a gente escove em cima do dente, por trás, e a gente faça tipo um processo de vassourinha, pegando de baixo para cima, para que esses restos de comida que ficam ali infiltrados, eles desapareçam. Aí outra doença bucal é a cárie, que é uma das doenças bucais mais comuns no mundo. Então observem aqui a representação da cárie, né? Ela está aqui, ó, em preto, isso aqui, beleza? Caracteriza-se pela destruição das estruturas classificadas dos dentes, calcificadas dos dentes, ou seja, a estrutura cálcia, o cálcio do nosso dente, ele vai se acabando e vai se transformando em cárie. A cárie é silenciosa e causa destruição progressiva. Não é dormir hoje, amanhecer amanhã, não. É pequenininho, uma manchinha preta, vai aumentando, vira um buraquinho. A gente sente dor, vai aumentando, até que o nosso dente por dentro não serve mais para nada, ok? É provocada pelos ácidos produzidos pelas bactérias da placa bacteriana quando ingerimos açúcar com frequência. A cárie pode causar dor e desconforto, tá bom? Essa informação é do Ministério da Saúde. E aí a nossa atividade, ela é bem simples. Ela diz assim, ó. Além de consultar o dentista regularmente, quais seriam outras formas de prevenir o aparecimento da placa bacteriana e das cáries? O que é que a gente pode fazer para evitar essas duas doenças bucais? Tá bom, pessoal? Responde, o conteúdo está maravilhoso. Eu espero que o professor Manuel tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Falar do nosso corpo, falar do funcionamento do nosso corpo é sempre um prazer, tá bom? Um cheiro. Hoje é sexta-feira
um bom final de semana. Meio-dia eu disponibilizarei um livro para vocês lerem durante o final de semana. Um grande cheiro, fiquem com Deus.